que a cólera do imperador se abrande, dando ocasião ao exercício da misericórdia, devido a qualquer mudança que tenha havido no seu espírito. Teodósio anuiu a isto, e deu ordens para que se publicasse imediatamente uma lei neste sentido. Ambrósio então deixou entrar na igreja. Despojando-se em seguida do seu manto imperial, Teodósio, com o rosto ao chão, orou em voz alta as palavras do Salmo 119, versículo 25, "Na minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra." Esta cena foi enternecedora, e o povo, unindo-se à oração do imperador, misturou as suas lágrimas com as dele. Refletindo nesta notável ocorrência, concordamos plenamente com a seguinte opinião de um escritor moderno, livre das superstições e formalidades próprias dessa época: temos diante de nós um caso da mais genuína e salutar disciplina. O procedimento de Teodósio não foi o resultado de fraqueza ou de pusilanimidade, mas sim, de um sentimento real do seu crime, de uma consciência terna, de um conhecimento dos direitos de Deus, ao qual todas as grandezas do mundo estão sujeitas. Disciplina severa de Teodósio. De um homem que procedia deste modo pode-se, com razão, esperar que fosse um disciplinador severo quando descobria erros ou crimes nos outros. De fato assim era, e vê-se um exemplo da sua severidade no zelo com que perseguia os arianos, cujo número aumentava de uma maneira assustadora. Este zelo foi mais ateado devido a uma censura indireta de um bispo, já de idade, que o ofendeu por qualquer pequena falta de consideração para com um dos seus filhos. "Se estás zangado", disse o bispo, "porque faltaram com respeito ao teu filho, também o Pai Celestial se há de zangar com aqueles que recusam ao seu filho as honras que lhe dispensam a ele, a Deus." O imperador ficou impressionado com esta observação, e resolveu que, daí por diante, havia de empregar o poder que Deus lhe dera na supressão dos arianos, e em desterrar todos os que seguissem as suas más doutrinas. Tendo tomado esta resolução, executou-a imediatamente. Foi publicado um mandado imperial determinando que os arianos fossem desterrados. Muitos deles refugiaram-se entre os godos e os vândalos e em outras hordas bárbaros da Prússia do Norte, onde, em alguns casos, foram recebidos com muita benevolência, de modo que, em consequência deste ato errado, foram as más doutrinas espalhadas mais largamente do que nunca. A heresia de Pelágio. Mas ainda havia outras heresias, além da de Ário, que os fiéis tinham de combater, e entre elas apareceu uma que se podia, talvez, classificar como igual à de Ário, de tal modo era ela perniciosa. Os fins do século IV, houve um frade, chamado Pelágio, que negou a corrupção total da raça humana pela transgressão do primeiro homem, e ensinava que nós nascíamos em inocência. O crime de Adão, dizia ele, prejudicou a ele somente, e não ao gênero humano. Segundo a lógica desta doutrina, chegava-se à conclusão de que não havia necessidade da graça divina, e levava a consciência do homem à lei ao mesmo nível do Evangelho. Na verdade, segundo a teoria de Pelágio, um homem podia ser salvo tanto pela lei como pelo Evangelho, e a queda do homem e a sua necessidade de um novo nascimento eram tidas como imaginações piedosas. Segundo a sua opinião, as virtudes dos filósofos e patriarcas eram o fruto da sua própria excelência intrínseca, e provaram quão grande era a bondade da natureza humana. O bispo Agostinho. Mas Deus, que vê o fim desde o princípio, já tinha preparado um homem para combater esse povo inimigo. Este homem foi Agostinho, bispo de Hippo. Ele foi uma das luzes mais resplandecentes que jamais brilharam na igreja. Descendia de uma família nobre, e nasceu em Tegaste, uma pequena aldeia da Numídia, no ano 364. O pai era pagão, mas a mãe, que se chamava Mônica, era uma senhora muito piedosa, de cujos conselhos fiéis e carinhosos Agostinho sempre se recordava com ternura. Ambrósio conhecia-a bem e disse-lhe: Tenha coragem, um filho de tanta oração e lágrimas nunca se poderá perder. Agostinho recebeu uma boa educação e bem depressa ficou sendo o primeiro aluno na escola de retórica, mas mesmo na sua mocidade era notável pelo seu péssimo comportamento. Costumava enganar os seus professores e os seus pais com mentiras sem conta, e estava tão escravizado pela gula que chegava a praticar furtos na mesa e na adega de seus pais. A sua consciência estava adormecida. O pai de Agostinho morreu enquanto o filho era ainda muito novo, mas morreu só depois de as orações de Mônica a favor de seu marido obterem resposta e ele ter achado paz para sua alma no Salvador de sua esposa. Animada por este fato, a piedosa senhora continuou a orar por seu filho, confiada em que a sua fé seria recompensada, apesar de a resposta à sua oração parecer que tardava. Desde os 19 até aos 28 anos foi Agostinho professor de retórica, e indo para Cartago durante este período foi imediatamente reconhecido como o melhor retórico da cidade. Mas apesar disso seu mau comportamento continuou, e ele confessou que o desejo de obter os louvores do povo era a paixão que dominava a sua vida.
Mas isso não era ainda tudo. A sua sede de popularidade juntava-se uma grande concupiscência que o seduzia e que o conservou preso à maldade por muitos anos. Pouco mais ou menos por esse tempo chegou-lhe às mãos uma cópia do Hortenses, de Cícero, que lhe fez uma certa impressão e obrigou a refletir, mas a filosofia humana não era adequada à profunda necessidade da sua alma, e o livro não lhe forneceu um bem permanente. Depois disto teve a desgraça de ler ainda outros livros de filosofia que o afastavam cada vez mais da verdade, e só no ano 384, quando visitou Milão, é que foi capaz de se desembaraçar das malhas enganadoras da rede das mentiras. Foi ali que, sob o conselho de Ambrósio, ele começou a estudar as escrituras sagradas com o mais feliz resultado. Ficou imensamente impressionado, e viu, pela primeira vez, a sua deformidade moral no espelho da verdade divina. Ficou admirado com a sua maldade e, desde então, procurou a Deus com toda a sinceridade. Ouvindo falar em certa ocasião, da conversão de alguns fidalgos romanos, exclamou: "Esta gente toma o reino do céu à força, enquanto nós, com a nossa sabedoria, estamos vivendo no pecado." Por fim, depois de uma disciplina de alguns meses e de uma espera penosa mais proveitosa, foi convertido por meio de Ambrósio. Sua mãe, tendo visto satisfeito o seu último desejo na terra, morreu no ano seguinte, exclamando na linguagem do velho Simão: "Agora, Senhor, despedes em paz a tua serva, pois já os meus olhos viram a tua salvação." Depois da sua conversão, Agostinho esteve retirado pelo espaço de 3 anos, e durante esse tempo estudou as escrituras sagradas com muito aproveitamento. Quando tornou a aparecer em público foi ordenado presbítero, e foi um pregador célebre em Fipo Rígio, onde alguns anos mais tarde foi elevado a bispo. Por todo o resto da sua vida continuou sempre a ser um fiel ministro da verdade, e distinguiu-se principalmente pela habilidade e energia com que combatia as doutrinas de um herege, Mani, e as de Pelágio. Afirmam muitos que o zelo de Agostinho contra Pelágio conduziu-o a crer no fatalismo, e talvez esta acusação seja justa. Porém o seu tema favorito foi sempre a livre graça de Deus, porque, como Paulo, sabia de que tinha sido libertado, e podia gloriar-se nas palavras do apóstolo: "Pela graça somos salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus." F2.8. Este bispo fiel morreu em Hippo, no ano 430, justamente quando os vândalos sitiavam a cidade. Tempos tenebrosos de Roma. No entanto, Arcádio e Honório sucederam no trono a seu pai Teodósio, e então principiou o tempo mais tenebroso de Roma. O império, na verdade, declinava havia muito tempo, e estava se aproximando à sua dissolução mesmo quando Teodósio estava no governo. Durante o seu reinado tinham se tornado a unir, pela última vez, os impérios oriental e ocidental, mas logo que a morte de Teodósio se tornou conhecida, as hordas bárbaras começaram a entrar por todos os lados. Os godos foram os primeiros a fazer uma incursão e, tendo conseguido passar o Danúbio, uma nação após outra seguiu o seu exemplo até que esse poderoso dilúvio de vidas humanas espalhou-se pela Europa, e até se lançou nas costas da África. No ano 400, Alarico, rei dos visigodos, invadiu a Itália, mas logo que este foi repelido, entrou pelas portas do Báltico uma nova horda de bárbaros sob o comando do seu chefe Radagaiso. Correram toda a Alemanha, mas aconteceu que foram cercados pelo exército romano entre os Apeninos, onde muitos foram feitos prisioneiros e milhares morreram de frio. Mas Roma, mergulhada em luxúria e preguiça, não teve força nem energia para se aproveitar desta vantagem. 3 vezes durante o reinado de Honório, que estabeleceu a sua residência em Ravenna, ficou a antiga cidade de Roma à mercê dos bárbaros. A primeira vez, a 408, foi quando Alarico, rei dos godos, conduziu as suas tropas em triunfo até as portas da cidade, e então os cidadãos conseguiram que ele se retirasse, entregando-lhe todas as suas riquezas. A segunda vez, em 451, foi quando Átila, rei dos hunos, tendo devastado o país à proporção que avançava, só concordou em deixar a cidade depois dos grandes esforços que os romanos fizeram para persuadi-lo a isso. A terceira vez, em 455, foi quando Gersérico, rei dos vândalos, trouxe o seu exército até as muralhas e então invadiram-a cidade como enxames de gafanhotos, deixando a ruína e a desolação por onde passaram. Tal foi o modo horrível como acabou a Roma antiga, e assim terminou Deus a corrupção daquela cidade, atribuindo-lhe o sangue do seu povo martirizado. No ano 476, o Império Romano foi finalmente destruído, e Odoacer, rei dos Irulis, assumiu o título de rei da Itália. Reinou 14 anos, no fim dos quais entregou o reino a Teodorico, homem prudente e de sabedoria, em cujo reinado o país começou mais uma vez a gozar os benefícios da paz, depois de tantas lutas.
Desenvolvimento do estado espiritual observado em Pergamo. Durante muitos anos antes da queda de Roma, um bom número de pessoas abraçou o cristianismo, mas, como em muitos casos, era a forma falsa de cristianismo que os arianos tinham espalhado depois de serem expulsos por Teodócio, e não é para admitir que os cristãos ortodoxos fossem muito persegui-los quando os bárbaros ficaram senhores do império. Ainda assim, devem notar as 3 invasões da Itália, desde o ano 403 até o ano 455, quando os soldados de Alarico, Átila e Gersérico iam de um lado para outro saqueando o país. Mas as igrejas ricas dos cristãos foram poupadas por eles, que mostraram sempre deferência pelos bispos. Na verdade, a retirada de Átila, que já se achava junto das muralhas de Roma, foi devida em grande parte à prontidão de Leão I, bispo de Roma, que o procurou no acampamento e de tal maneira o convenceu pelas suas observações, que o impetuoso rei se retirou em marcha precipitada com o seu exército, abandonando, assim, a cidade. Decadência dos cristãos. Mas não obstante o Senhor ter assim livrado o seu povo de muitos perigos, foram os próprios cristãos que prepararam para si bastante trabalho pelas suas loucuras. O procedimento do clero, com algumas brilhantes exceções, tornará-se notavelmente irregular, e tinha decaído a tal ponto em Roma, que 2 candidatos ao bispado, Lourenço e Simaço, nos esforços que empregaram para obter o lugar, não temeram fazer as mais graves acusações um ao outro. O atrevimento do clero revela-se de um modo notável, no fato de que Martim o bispo de Tours, que era um cristão fiel e dedicado, consentiu em ser servido à mesa pela mulher do imperador Máximo, vestida como uma criada. Também se conta deste bispo outra história da mesma espécie. Estando um dia a jantar com o imperador, este passou-lhe a sua taça, pedindo que bebesse primeiro. Martinho assim fez com grande ostentação, mas antes de restituir a taça ao imperador, passou-a ao seu capelão, fazendo observações de que os príncipes e potentados estavam abaixo da dignidade de padres e bispos. A ambição pela distinção na igreja estava também consumindo a energia de muitos cristãos menos talentosos, e por isso foram criados numerosos lugares novos, e assim começou-se a ouvir falar de subdiáconos, leitores, ajudantes, acólitos, exorcistas e porteiros. Mas além de tudo isso também se tornará comum a adoração das imagens e a invocação dos santos, e a perseguição que sofreu Nestor por se recusar a empregar o termo Mãe de Deus referindo-se à Virgem Maria, mostra muito claramente para onde a igreja estava resvalando. O começo do monasticismo. Foi desta confusão e manifestação de decadência por toda a parte que nasceu o monasticismo. Foi Antônio, natural de Roma, que teve a duvidosa honra de ser o primeiro monge. Tinham já existido antes dele, mas foi ele o primeiro que adotou a vida de claustro, retirando-se completamente do mundo. Disse que foi levado a dar este passo, quando ainda era muito novo, por ter ouvido estas palavras do Salvador: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Pouco depois dispôs de todos os seus bens, e retirou-se para um túmulo, onde permaneceu 10 anos. Tornou-se notável pela sua piedade e ascetismo, e muita gente de todas as classes recorria a ele. Depois, foi para um castelo em ruínas, próximo ao Mar Vermelho, onde se conservou durante 20 anos. Um historiador antigo diz que o seu sustento era apenas pão e sal. Só bebia água, e a hora da sua refeição era ao pôr do sol. Além disso, jejuava muitas vezes 2 dias seguidos e mais. Conservava-se vigilante noites inteiras, pode-se dizer, e ficava absorto em oração até o dia clarear. Mas se por acaso era surpreendido pelo sono, dormia um curto instante só em uma esteira, ou a maior parte das vezes no chão, fazendo o travesseiro do mesmo chão. Além disso, era muito amável, humano, discreto, corajoso e agradável para com todos que encontrava, e inofensivo para aqueles com quem disputava. Não há dúvida de que Antônio foi um verdadeiro cristão, e quando rebentou a perseguição no reinado de Máximo, ele provou a sua dedicação para com o Senhor, saindo do seu desterro e partilhando dos perigos com os seus irmãos, mas logo que a tempestade se apaziguou, tornou a desaparecer, e procurou um novo abrigo em uma caverna num monte alto. A última vez que apareceu foi no ano 352, quando a propagação do arianismo fez novamente abandonar o seu retiro. Tinha então 100 anos de idade, e a notícia da sua reaparição atraiu milhares de pessoas a Alexandria. A sua influência era imensa, de maneira que o arianismo recebeu um grande golpe e, da sua visita à cidade resultaram muitas conversões. Morreu no ano 356, na avançada idade de 105 anos. O monasticismo espalhou-se, devido à fama de Antônio, e antes de chegar o fim do século, em todas as terras incultas do mundo cristão, havia mosteiros. Pachomil reuniu uma pequena colônia de monges na ilha.
Também que se distinguiam dos outros pelas suas túnicas de linho e fatos pretos. Amon reuniu outra colônia maior no deserto montanhoso de Nítria, e Macário outra nos vastos desertos de Secetis. Hilário estabeleceu várias colônias na Síria, Sabás estabeleceu o célebre mosteiro de Marsabe, na Palestina, e Basílio, de Capadócia, introduziu a profissão ascética na Ásia Menor. Jerônimo, enquanto era secretário do bispo de Roma, estabeleceu vários mosteiros no Império Ocidental, e S. Martinho Abade bispo de Tours, levou os seus trabalhos mais avante, fundando instituições da mesma natureza na Gália. Até o fim do sétimo século, estas instituições, espalhadas por toda parte, estavam debaixo das ordens dos bispos, e os monges, apesar da grande fama de que gozavam e de se estarem tornando muito ricos, eram apenas considerados como leigos pela Igreja. Leão proibiu-os expressamente de exercerem qualquer cargo sacerdotal, ou mesmo de serem ensinadores do povo, ainda que, de outro lado, os mosteiros eram considerados como escola para os que se dedicavam àquela carreira. Esta aparente contradição pode se explicar pelo fato de que os monges, que tinham sido ordenados, deixavam imediatamente o convento para se meterem nas atribuições do clero secular. Contudo, no fim do quinto século, apelaram para o Papa e pediram licença para se colocarem debaixo da sua proteção, o que ele satisfez prontamente, considerando o fato da grande riqueza que eles possuíam e da sua grande influência. Assim, pois, ficaram os mosteiros, abadias e conventos de freiras sujeitos à sé de Roma. Mas nem mesmo as rigorosas penitências e os hábitos ascéticos foram suficientes em todos os casos, e quase custa acreditar as coisas absurdas que algumas das vítimas enganadas por Satanás eram levadas a praticar. Por exemplo, em Simão, monge da Síria, passando de um degrau do fanatismo para outro, erigiu um pilar da altura de quase 3 metros, e viveu sobre ele durante 4 anos. Sobre outro de quase 6 metros viveu 3 anos, sobre um terceiro de 10 metros, esteve 10 anos, e finalmente passou os últimos 20 anos de sua vida sobre um quarto pilar de aproximadamente 18 metros de altura que o povo lhe edificará. E mesmo esta estupidez foi imitada, porque depois da morte de Simão estabeleceu-se uma seita que fez iguais construções para si, e gloriavam-se com o nome de Homens do Pilar. 8. Período semelhante a Tiatira. 500-600. Com o sexto século começa o período da história da Igreja correspondente ao estado espiritual notado na carta dirigida à Igreja em Tiatira, a veja-se AP 2.18, ou por outra, do papismo dos séculos das trevas, que nos leva ao da reforma da Igreja no tempo de Lutero, ainda que seja claro que o romanismo há de continuar até a vinda de Cristo. Nessa época as trevas aumentaram sempre, mas também entre os verdadeiros crentes aumentou a devoção, foi uma época muito solene da história do cristianismo. Ao lançarmos a vista para o começo deste novo período, convém que retrocedamos um pouco. 2 séculos atrás. Foi no ano 313 que o primeiro edito a favor do cristianismo foi publicado. Constantino tinha feito uma aliança secreta com Licínio, para derrubar o usurpador Máximo, e aproveitou essa ocasião para induzir Licínio a revogar os editos de perseguição de Diocleciano, e a delinear juntamente com ele um novo edito a favor do cristianismo. Licínio deu o seu consentimento, e quando os dois imperadores se encontraram em Milão fizeram o notável Edito de Milão. Era uma proclamação de tolerância universal, e continha, entre outros, os seguintes períodos. Pelo presente edito, é concedido aos cristãos uma completa e absoluta liberdade para exercerem a sua religião. E não só esta liberdade lhes é absolutamente concedida, mas a todos os outros que desejem o mesmo privilégio de seguir a sua própria confissão religiosa. Igualmente determinamos quanto aos lugares de culto em que os cristãos se costumavam dantes reunir. Se foram comprados, quer pelo nosso tesouro, quer por outra qualquer pessoa, sejam restituídos aos ditos cristãos sem encargos ou exigência de indenização, e pelo preço por eles pago, e sem impedimentos ou subterfúgio. A Igreja recebeu com extraordinária alegria esta forma que tomaram tão rapidamente os seus negócios, e na cegueira de uma gratidão excessiva, abrigou-se comodamente sob as asas da águia romana. Apesar disso, nunca poderia haver uma completa fusão dos dois partidos. Um ou outro tinha de ter a primazia, e no entanto a Igreja contentava-se em ficar no lugar mais obscuro. Contudo, depois da morte de Constantino, começou o esforço pela supremacia. O primeiro passo dos bispos de Roma foi apresentarem ousadamente os seus direitos ao governo universal na Igreja, como sucessores de Pedro. Parece que muitos cristãos acreditavam realmente nesse tempo que Pedro fora o fundador da Sé Romana, e quando Leão asseverou que o apóstolo foi chamado Petra, isto é, a rocha, para significar que foi ele quem constituiu o alicerce da Igreja, e advertiu os irmãos a que reconhecessem que ele foi o primeiro de todos os bispos, e que Cristo,
que não nega os seus dons a ninguém, também não os dá a ninguém senão por meio dele. Essa advertência encontrou milhares que prontamente receberam a explicação, e escutaram-na com submissão. Estas pretensões certamente teriam espantado os antigos bispos de Roma, porque a ideia de supremacia e sucessão apostólica nunca lhes entrou na cabeça. Na verdade, um fato digno de se notar é que, embora os seus nomes sejam conhecidos na história, a ordem pela qual eles sucedem-se uns aos outros não é conhecida, e as suas histórias, se alguma vez foram escritas, perderam-se na neblina dos tempos. É certo que tinham alguma preeminência, mas isso era só devido à importância política da cidade de Roma, e a mesma preeminência se dava aos bispos de Antioquia e de Alexandria. Na verdade, estas cidades eram respectivamente as capitais das divisões europeia, asiática e africana do Império, e foi por esta razão que os bispos tinham a superioridade sobre os outros. Perto de século e meio mais tarde, Gregório, o Grande, reconheceu a igualdade de classe nos 3 bispos. O imperador Justiniano. O sexto século foi muito favorável ao desenvolvimento do poder papal, porque, à exceção de Justiniano, os imperadores nem tinham habilidade nem energia, ainda que quisessem, para se oporem às pretensões dos papas. Quanto a Justiniano, apesar de gostar de se intrometer nos negócios eclesiásticos, a sua atenção estava concentrada no Ocidente, e teve bastante em que ocupar o seu espírito nas intermináveis e tempestuosas controvérsias dos seus bispos. Era ortodoxo ao último ponto, e diligenciou por vários meios suprimir a heresia, e muitas vezes abandonou os negócios do Estado para prosseguir neste propósito. Por sua ordem, foram fechadas as escolas de filosofia que em Atenas tinham prosperado durante séculos, e os pagãos não tinham licença de ter cargos públicos, mas a vantagem desta proibição é mais que duvidosa, visto que levou muita gente à maior hipocrisia, e muitos foram os que adotaram a religião cristã para se engrandecerem mundanamente. Além disso, este ato do imperador, combinado com o fato de Gregório, o Grande, procurar dissuadir o povo dos estudos profanos, levou o ensino àquele estado de decadência que teve tão lamentáveis resultados nos séculos das trevas. Gregório, o Grande. Gregório foi o único papa digno de menção neste século, e o seu caráter pode se apresentar como modelo da maior parte dos prelados piedosos do seu tempo. Apresenta uma mistura de brandura e arrogância, de piedade simples e extraordinária superstição, de altruísmo e ambição, de doçura e intolerância clerical, de pureza pessoal e corrupção eclesiástica. Considerado como homem, há nele muito para inspirar respeito e estima. Considerado como papa, é o eclesiástico altivo, intolerante e iludido, como são todos os que ocupam a cadeira papal. Contudo, é agradável acrescentar que não foi Gregório que procurou para si a distinção de ser elevado à sé de Roma. Impôs-lhe essa posição o ardente desejo do povo, que o estimava e respeitava pela sua fervorosa piedade e atenção para com os pobres. A sua história prévia mostra claramente que ele sempre evitava o reconhecimento e os aplausos mundanos. Quando morreu seu pai, que era senador de Roma e neto do Papa Félix, viu-se de posse de boa fortuna. Mas não era homem para se entregar a confortos e gozos egoístas. Recebeu as suas riquezas como se fosse um mordomo de Deus, e logo se edificaram 6 mosteiros na Sicília, como testemunho da sua fiel mordomia. Também cedeu o seu palácio em Roma para fins semelhantes, e desde então ele próprio levou uma vida de monge. Desde a ordem mais baixa, cujos deveres servis, ele não considerava abaixo da sua dignidade, e foi-se gradualmente elevando à posição de abade no seu próprio mosteiro, onde passava o seu tempo em oração, no estudo das escrituras e nos trabalhos mais altruísticos. Gregório e os ingleses. Deve ter sido pouco mais ou menos por esse tempo que teve lugar um acontecimento interessante e notável. Referimos-nos à visita de Gregório a um mercado de escravos onde lhe prendeu a atenção a presença de 2 rapazes ingleses de fisionomia atraente, que ali estavam para serem vendidos. Sendo-lhe dito de onde as crianças vinham e que os habitantes daquela ilha eram todos pagãos, ele exclamou: Como é possível que o anjo das trevas possua crianças tão bonitas? Pois uma tal beleza de fisionomia careça daquela beleza ainda maior da alma. Quando lhe disseram que os rapazes eram ângulos, acrescentou: Chamai-os, antes, de anjos, pois têm rostos angélicos e é uma grande pena que eles não partilhem a glória que há de ser revelada perante os anjos de Deus. Então perguntou a que província pertenciam? E tendo-lhe sido dito que eram de Deira, acrescentou: Sem dúvida devem ser salvos da ira de Deus e chamados para a misericórdia de Cristo. O zelo missionário que Gregório sentia foi despertado por este insignificante incidente, e obteve licença do Papa para partir para a Inglaterra, mas antes de 3 dias de jornada foi mandado voltar. A estima do povo por ele fora mais forte do que a sua abnegação e por isso pediram que ele voltasse. Gregório elevado a Papa.
Depois disto Gregório não teve mais licença para voltar para o seu mosteiro, e quando o Papa Pelágio morreu, no ano 590, foi ainda, muito contra sua vontade, para a cadeira que vagara. Apesar dos muitos cuidados que o seu novo cargo exigia, Gregório não esqueceu as necessidades da Inglaterra, e um dos seus primeiros atos de pontífice foi organizar uma campanha de monges missionários sob as ordens de Agostinho, e mandá-los para ali. Desembarcaram na Inglaterra meses depois, mas quando chegaram viram que o evangelho já era conhecido no país, e que já havia muita gente convertida. A rainha de Ethelbert, a filha de Clotário I, rei da França, era uma delas, e devido à sua influência poderosa. 9. Nestorianos, Paulícios e Maometanos. 600-700. A ignorância do clero. As trevas que se amontoavam sobre o cristianismo, iam se tornando cada vez mais espessas à proporção que os anos iam passando, e no princípio do 7º século a ignorância do clero e a superstição do povo eram extraordinárias. O decreto de Gregório, o Grande, pelo qual se impedia a continuação dos estudos profanos, produziu este resultado deplorável, cuja importância se pode avaliar pelo fato de que muitos dos padres não sabiam escrever os seus próprios nomes. A língua grega estava quase esquecida. Até a Bíblia pouco se lia, e os bispos que não tinham aptidão para compor os seus próprios discursos aproveitavam-se vergonhosamente das homilhas dos antigos anciões da Igreja para encobrirem a sua falta de sabedoria. Contudo havia nisto alguma coisa, pois as suas vidas, a maior parte das vezes, eram tão dissolutas que um sermão feito por eles devia ser um palavreado, ou então uma contradição de lei moral e uma negação do Evangelho. Quase toda a literatura que circulava entre o povo consistia nas mais extraordinárias lendas dos mártires e das vidas fictícias dos santos. E isto era lido com avidez, e em toda parte se encontrava gente bastante supersticiosa e ignorante para acreditar. O orgulho e a avareza do clero, que até então eram próprios só daquela ordem de gente, também se introduziu nos mosteiros, instituições estas que realmente deviam a sua existência aos esforços de homens piedosos e que deviam, por isso, escapar a estes males, e nada se exagera dizendo-se que muitas dessas casas estavam literalmente cheias de vícios. Havia também frequentemente questões entre os monges e os padres por causa da usurpação que estes últimos faziam de grande e férteis pedaços de terreno pertencentes aos mosteiros. Estes campos eram incontestavelmente dos monges. Essas terras haviam sido estéreis, e eles com o seu trabalho as transformaram em plantações férteis, e não se sabe como foi que os padres puderam sustentar as suas reclamações. Contudo, as contendas nunca foram decididas, porque os padres eram muito ambiciosos e os monges não pareciam dispostos a sofrer de boa vontade que os despojassem dos seus bens. Não deve contudo admirar-nos esta deplorável decadência que se observa de todos os lados, atendendo aos exemplos que davam os papas, cuja arrogância e impiedade pareciam aumentar dia a dia. A sua ambição era insaciável e não conhecia limites, e para conseguirem os seus fins, empregavam todos os meios, mesmo os mais vis. O primeiro bispo universal. Durante a primeira metade do 7º século o usurpador Focas, que assassinara o imperador Maurício e se colocará no trono, teve um grande aumento de poder. Alguns anos antes, houvera entre os bispos rivais de Roma e Constantinopla, uma luta desesperada pela supremacia, e Focas, para agradar aos italianos, que é claro, defendiam o seu próprio bispo, decidiu-se a favor do primeiro. Assim, pois, obteve, o título de Bispo Universal, por ordem do imperador, e o alicerce, sobre o qual todas as suas posteriores pretensões se acumularam, ficou firmemente estabelecido. Isto aconteceu quase no fim do século anterior, durante o pontificado de Gregório I, e a grande mancha que enegrece o seu caráter é, sem dúvida, ele ter sancionado o ato sanguinário de Focas, é ter se regozijado publicamente com a notícia do seu êxito. As pretensões dos papas. Com a supremacia eclesiástica assim estabelecida, começaram os papas subsequentes a voltarem a sua atenção para o alargamento temporal da sé papal e a intriga política começou a ser um elemento familiar dos concílios do Vaticano. Até ali o Papa de Roma, embora fosse chamado Bispo Universal e, portanto, o ditador supremo da Igreja, estava ainda sujeito ao poder civil, e a vontade arbitrária dos imperadores criava necessariamente muitos obstáculos aos seus atos. Estavam sujeitos, assim como os mais humildes dos cidadãos, a serem levados perante as cortes civis de Roma, acontecimento que realmente teve lugar no ano 653, quando o Papa Martinho não só foi levado perante um tribunal de justiça, mas também encarcerado pela sua culpa, e depois condenado a exílio perpétuo.
Não faltavam argumentos àqueles que patrocinavam os direitos temporais de Roma, contudo ainda não era chegado o momento oportuno de proclamar a jurisdição temporal da sé de Roma, e ela bem sabia que a primeira coisa a fazer era estender e consolidar o seu império espiritual. Mas isto só podia fazer pelos esforços dos seus filhos missionários, por isso dava todas as facilidades possíveis aos monges e outros para prosseguirem nos seus árduos trabalhos missionários. Pouco importava a sé de Roma se o evangelho estava sendo pregado ou pervertido, ou se as almas estavam nascendo de novo para a eternidade ou sendo levadas para o inferno de olhos vedados, contanto que fosse reconhecida a sua supremacia, e obedecessem cegamente aos seus desejos. Mais tarde, quando também estivesse estabelecido o seu poder temporal e o evangelho fosse talvez um elemento incômodo para o seu sistema, podia o Papa então dar os passos precisos para proibir a sua leitura, mas não agora. Os missionários, uma vez que advogassem os interesses da sé, podiam pregar o que lhes aprovesse, o que Roma queria somente era prosélitos para estender o seu poder espiritual. Por isso não deve causar admiração que a semente do evangelho fosse profusamente espalhada em alguns sítios mesmo durante este período de trevas, e que a própria sé de Roma sancionasse os trabalhos dos seus filhos missionários. Kiliano. Um destes foi o escocês Kiliano. Estabeleceu-se nos anos 685 em Würburgo, onde levou por diante o seu trabalho com muito êxito. A sua pregação foi abençoada em muitas partes entre os francos, e o duque da Turingia foi um dos primeiros que se submeteu a ser batizado por ele. Mas o aguardava uma morte de mártir. Foi sacrificado com todos os seus monges pela traição de Jeana, cunhada do duque, que tinha vivido em concubinagem com ele. O duque tinha empreendido dissolver aqueles laços criminosos, mas durante a sua ausência essa mulher ciumenta ordenou que todo o bando de missionários fosse preso, e tendo-os encerrado numa cocheira, mandou decapitá-los na sua presença. Willebrord e Winifred. Willebrord, que era natural de Northumbria, também foi pregar aos pagãos sob a proteção de Roma. Partiu da Inglaterra no ano 690, com mais 12, e fez de Fresno o campo dos seus trabalhos missionários. No ano 696 Willebrord enviou a Roma uma exposição dos seus êxitos, e foi consagrado bispo de Utrecht como recompensa dos seus serviços. Winifred, o apóstolo da Alemanha, canonizado sob o nome de S. Bonifácio, pertence mais ao século VIII e sua história representa um importante papel. Apesar de Kiliano, Willebrord e Winifred serem os principais pregadores mandados por Roma durante o século VII, a lista de missionários daquele período está longe de ficar completa com os nomes desses homens. É um fato notável que o evangelho foi pregado na sua maior pureza por homens fora dos grêmios da Igreja de Roma, homens que foram estigmatizados e amaldiçoados como hereges por diversos papas. Tais foram os nestorianos e os paulícios, para os quais nos voltamos agora com um sentimento de prazer e alívio, apesar do pouco que deles sabemos vir principalmente dos seus inimigos. Trabalhos dos nestorianos. No ano 626, os nestorianos, discípulos de Nestor, patriarca de Constantinopla, chegaram até a China, pregando o evangelho com grande êxito. No século XVII alguns jesuítas descobriram, próximo de Singapura, um monumento de mármore muito interessante, medindo 60 pés de comprido por 5 de largura. Vêem-se nele alguns caracteres em língua siríaca e outros em língua chinesa, e estão colocados em 28 colunas paralelas, cada uma de 62 palavras. Juntamente com os nomes de alguns missionários nestorianos, encontra-se no monumento uma exposição da introdução do cristianismo no país, e uma confissão de fé a que poucos cristãos se haviam de opor. Os nestorianos trabalharam na China até quase o fim do século VIII, mas por esse tempo o governo tornou-se invejoso da sua influência no país, e parece que, ou foram exterminados ou expulsos do território. Outros dos seus missionários chegaram até a Pérsia, e Síria e a costa de Malabar, mas supõe-se que não penetraram muito pelo interior da Índia. 10. Idolatria romana e o poder papal. 700-800. Enquanto os sarracenos ou árabes conquistavam a Ásia e o norte da África, e arvoravam o estandarte de Maomé nos pontos onde a cruz tinha até ali sido vista, os verdadeiros servos de Cristo, embora ligados a Roma, não estavam ociosos no Ocidente. Winifredo, um inglês de nobre estirpe, que pertencia à ordem de monges beneditinos, homem cristão, ainda que supersticioso, trabalhou com ardor em Hesse e Turingia, e mais tarde o Papa consagrou o bispo sob o nome de Bonifácio. Os bárbaros de Turingia adoravam os deuses germânicos Antor, Vodin, Friga, Seator, Tusco e outros, além dos que eram próprios das suas províncias. Mostravam a maior fé na sua religião e os seus sacerdotes eram muito respeitados. Estes ministros da idolatria pretendiam fazer toda a espécie de milagres, e, pela habilidade das suas imposturas, inspiravam medo ao povo.
Vê-se um exemplo disso na construção do Deus Pusterriche, uma imagem oca de bronze, de 3 pés de altura que as escondidas enchiam de água, depois de lhe terem tapado a boca, acendiam, em seguida, o lume por baixo dela e, a água fervendo, fazia saltar a tampa da boca da imagem, e caía em jorros sobre os adoradores transidos de medo. Winifredo na Turingia e Hesse. Winifredo foi, com uma coragem indomável, pelo meio do povo, mostrando as imposturas dos seus sacerdotes e a falsidade da sua religião, e não teve escrúpulo de deitar o machado às raízes do carvalho sagrado onde se dizia que habitava a suprema deidade, apesar de os sacerdotes protestarem com veemência, e de a multidão iludida esperar que ele caísse ali mesmo, morto pela sua impiedade. Quando a árvore gigantesca caiu por terra, e Winifredo continuou tranquilamente a serrá-la para fazer pranchas para edificações, muitos se convenceram do erro, e em muito curto espaço de tempo toda a Turingia e Hesse professaram a fé cristã. Apesar disso, a luz do Evangelho estava ali infelizmente encoberta pelos erros e superstições do papismo, e é provável que o zelo de Bonifácio fosse mais o resultado da sua devoção por Roma do que a sua devoção por Cristo. As igrejas construídas por sua ordem sob a sua direção eram mais notáveis pelas suas imagens do que pelos seus evangelistas e ensinadores, e o sinal da cruz era mais familiar à vista do que a pregação da cruz ao ouvido. Distribuíam-se mais livremente as relíquias dos santos do que as cópias das Sagradas Escrituras, e não será demais afirmar que em muitos casos os assim chamados convertidos do paganismo apenas tinham mudado a forma da sua idolatria. Sem dúvida houve casos de verdadeira conversão, mas é certo que muitos dos cristãos professos eram apenas cristãos feitos à força, e Alcuino, o historiador saxônio, conta-nos que, tendo o rei Carlos Martel, avô de Carlos Magno, insistido com os antigos saxonios e com todos os habitantes de Friesland, constrangeu uns com recompensas e outros com ameaças, e eles se converteram à fé cristã. A idolatria na cristandade. Mas a idolatria de que temos estado a falar não existia só em Hesse e na Turíngia. Aumentara de uma maneira assustadora por toda a cristandade, que se entregava aos maiores excessos de superstição. Colocavam velas acesas defronte das imagens em muitas igrejas, o povo beijava-as e adorava-as de joelhos, e os padres queimavam-lhe incenso, dando força ao erro popular de que elas faziam milagres. Na verdade, esta mania imperava de tal modo no espírito de todos, que até vestiam as imagens femininas e faziam delas madrinhas de seus filhos. E isto ainda hoje se dá. Durante o pontificado de Gregório I, Sereno, o bispo de Marsella, teve a coragem de proibir estes abomináveis usos, e destruiu bastantes imagens, mas Gregório reprovou a sua fidelidade. Constou-nos, escreveu ele, que animado por um zelo irrefletido, quebrastes em pedaços as imagens dos santos, dando por desculpa que não deviam ser adoradas. Na verdade teríamos inteiramente aprovado o vosso procedimento, se tivesseis proibido que elas fossem adoradas, mas censuramo-vos por as terdes quebrado. Porque uma coisa é adorar um quadro e outra aprender por ele apreciar o próprio objeto de adoração. Assim, por esse meio insidioso se permitiu que o mal progredisse. Cruzada de Leão III contra a idolatria. No ano 726, Leão III, imperador do Oriente, assustado com o progresso dos maometanos, cujo fim conhecido era exterminar a idolatria e afirmar a unidade de Deus, começou, por interesse próprio, uma cruzada animada contra a adoração das imagens, e o zelo que mostrou nessa nova empresa logo lhe criou o nome de iconoclasta, que significa quebrador de imagens. A maneira como seu primeiro edito foi recebido mostrou de que modo o povo se opunha formalmente a esta obra de reformação, e o resultado foi logo uma guerra civil. Quando apareceu um segundo edito de maior alcance, um oficial a quem Leão determinará que destruísse uma imagem notável do Salvador, foi, na ocasião em que ia cumprir essa ordem, rodeado por uma multidão de mulheres que lhe pediram que poupasse a imagem, e ele, contudo, subiu a escada e ia proceder à obra de destruição, mas foi logo deitado da escada abaixo e feito em pedaços. Não se intimidando com isto, Leão puniu imediatamente os autores do crime, e mandando ali outros oficiais para o mesmo fim, a imagem foi deitada abaixo e demolida. Separação das igrejas latina e grega. A rebelião que se seguiu foi prontamente abafada no Império Oriental. Pelas medidas rápidas e sanguinárias do imperador, que autorizou uma perseguição. Mas os italianos olharam para aquele ato com horror e indignação, e quando receberam ordem para pôr o edito em prática no seu país levantaram-se todos, e declararam que a sua aliança com o imperador estava acabada. Assim teve lugar a separação final entre as igrejas latina e grega. O poder papal estava muito à espera disto, e Gregório II viu que era agora chegada a ocasião e aproveitou o quanto pôde a excitação popular. A sua resposta ao edito é cheia de ameaças e blasfêmias, e abunda em ditos, os mais absurdos,
e mostra uma ignorância das escrituras sagradas que faria vergonha a uma criança cristã. Por uma confusão extraordinária de nomes, confundiu o ímpio Uzias com o piedoso Ezequias, dizendo que o ímpio Uzias sacrilegamente tinha removido a serpente de metal que Moisés fizera, e a despedaçara. A sua carta não deixa, contudo, de ser interessante como prova do espírito sedicioso e ar de desafio com que o bispo respondeu ao seu amo imperial, assim como do sentimento do poder político que enchia o peito do altivo eclesiástico. No final de sua carta chega a atrever-se a fazer a falsa afirmação de que a conduta do imperador em abolir a adoração das imagens estava em contradição imediata com o testemunho unânime dos anciãos e doutores da Igreja, e repugna principalmente a autoridade dos 6 concílios gerais. Esta afirmação provocou a seguinte observação de um historiador católico romano: em nenhum dos concílios gerais se diz uma palavra a respeito de imagens ou de adoração a elas, enquanto ao testemunho unânime dos anciãos é igualmente falso o que naquela carta se diz. Há outro dito de um papa igualmente absurdo, pois ele afirma que logo que os discípulos viram a Cristo, apressaram-se a fazer retratos dele, expondo-os por toda a parte, para que, à vista deles, os homens se pudessem converter do culto de Satanás ao serviço de Cristo. Gregório morreu pouco depois, mas sucedeu-lhe um outro Gregório, homem de igual zelo e maldade, que convocou um concílio de bispos, no qual foram confirmadas as pretensões arrogantes do seu antecessor. Excitado pela insolência do Papa Gregório III, o imperador Leão armou uma esquadra e mandou-a para a costa da Itália, mas uma tempestade reduziu-a a tal estado que teve de voltar para o porto. Tanto o Papa como o imperador morreram pouco depois, no ano 741, e podia-se esperar que tudo sossegasse. Mas não foi assim. As ideias iconoclastas de Leão passaram, assim como a sua coroa, para seu filho Constantino V, e a cruzada contra o culto das imagens continuou com o mesmo vigor durante o seu reinado de 34 anos. O imperador que lhe sucedeu no ano 775 também seguiu os mesmos princípios e política, mas o seu reinado foi de pouca duração. Este imperador, Leão IV, foi assassinado por sua mulher, a imperatriz Irene, que tomou as rédeas do governo no ano 780, em nome do seu filho Constantino VI, que era então uma criança de 10 anos. Foi este o sinal para uma mudança na política, e a imperatriz, ligando-se com o Papa, tomou logo as suas medidas para a restauração do culto às imagens, sendo este passo muito bem recebido tanto pelos padres como pelo povo. O Concílio de Nicéia. Em 787 foi convocado um concílio em Nicéia, o 7º e último concílio geral segundo a Igreja grega, e foi resolvido que, como a venerável e vivificante cruz, fossem levantadas as veneráveis e santas imagens. Quer dizer, as imagens do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, da Imaculada Mãe de Deus, dos anjos principais, e de todos os santos e homens bons. Que essas imagens seriam tratadas como memórias santas, adoradas, beijadas, mas sem especial a adoração que é reservada ao Eterno. Qualquer que violar esta provada tradição imemorial da Igreja, e procurar remover qualquer imagem à força, ou por astúcia, será deposto e excomungado se for eclesiástico, se for monge ou leigo será excomungado. Foi depois votada uma maldição sobre todos os que recusassem obedecer a este decreto blasfemo, e o clero reunido exclamou ao mesmo tempo, anátema sobre todos que se comunicam com aqueles que não adoram imagens. Glória sempre e eterna aos romanos ortodoxos, a João de Damasco. Glória sempre e eterna a Gregório de Roma. Este 7º e último concílio, diz Dean Waddington, estabeleceu a idolatria como lei da Igreja cristã, e assim se concluiu o edifício da ortodoxia oriental. Roma ameaçada pelos lombardos. Mas a atividade dos iconoclastas não foi a única coisa que perturbou a Igreja de Roma, durante este século. Havia inimigos de outra espécie mais perto dos muros de Roma que lhe causaram muitas contrariedades e muita ansiedade. Estes inimigos eram os lombardos, que tinham aproveitado os últimos distúrbios para tomar posse do território do exarca de Ravenna, e ameaçavam agora a própria Roma. Nesta dificuldade, o Papa apelou para Pepino, rei dos francos, que devia bastantes favores à sé papal. Exercera ele anteriormente o cargo de mordomo-mor do palácio de Childerico III, rei de França, o último monarca da linha merovingiana, e, na verdade, governou o reino em lugar dele. Achando porém que as responsabilidades do governo, sem a compensação do título de rei, eram desagradáveis e aborrecidas, mas receando usurpar o trono sem a sanção de uma autoridade superior, apelou para o Papa. O Papa era então Zacarias, e o pesado e delicado encargo das negociações entre as duas partes coube a Bonifácio, que estava nessa ocasião na corte dos francos, e que se achava ansioso por servir o poderoso Pepino, e também não menos ansioso por servir o Papa, cujos interesses temporais ele bem compreendeu aumentariam grandemente se sancionasse aquele ato criminoso.
Zacarias, que tinha sido previamente avisado por Bonifácio do que se esperava dele, foi então visitado por embaixadores da corte de Pepino, que lhe perguntaram se a lei divina não permitia a um povo valente e guerreiro destronar um monarca pusilânime, indolente e incapaz de desempenhar qualquer das funções da realeza, e o substituir por outro mais digno de governar, e que já tinha prestado importantes serviços ao Estado. A esta ingênua pergunta, Zacarias, que não desejava comprometer-se muito, deu a seguinte resposta, que, apesar de ambígua, era suficiente. Em quem legalmente tem o poder real também pode legalmente assumir o título real. Era isso apenas o que Pepino esperava, e agora o caminho que tinha a seguir estava claro. Childerico foi encerrado em um mosteiro, e o usurpador foi ungido rei por Bonifácio. Foi coroado com grande pompa em Soissons, no ano 752. Origem dos domínios temporais do papado. Este procedimento, da parte do Papa, era um golpe de verdadeira diplomacia, porque agora que Roma estava sendo ameaçada pelos bárbaros, sob as ordens de Astolfo, rei dos Lombardos, o seu sucessor Estevão II tinha na pessoa do monarca dos francos um poderoso aliado com quem podia contar. Pepino respondeu prontamente ao seu primeiro pedido de auxílio e atravessou os Alpes com o seu exército, derrotando os lombardos, e entregando ao Papa o território do Exarca. Este território pertencia por direito ao trono de Constantinopla, mas Pepino declarou que não tinha ido batalhar a causa de nenhum homem, mas sim apenas a favor de São Pedro para obter perdão dos seus pecados. A doação assim feita formou o núcleo dos domínios temporais do papado, e foi a origem do seu poder temporal. Contudo, tornou-se logo evidente que a doação de Pepino precisava ser confirmada, porque apenas chegou à França, os bárbaros se precipitaram de novo sobre o território e arrancaram-no aos seus novos possuidores. Ensoberbecidos pelo bom êxito, e encontrando pouca ou nenhuma resistência, aproximaram-se outra vez da cidade de Roma, exultantes e cheios de confiança. O Papa pede socorro de novo. Então o Papa dirigiu urgentemente suas cartas a Pepino, de que este não fez caso, e as coisas começaram a se tornarem sérias. Que havia a fazer? Pondo as suas esperanças num último esforço, o Papa escreveu uma terceira carta, redigindo-a como se fosse redigida pelo próprio apóstolo Pedro. Em resposta a esta terceira carta, Pepino partiu com o seu exército e bem depressa conseguiu expulsar dali os bárbaros. Morreu pouco depois, no ano 768, sucedendo-lhe o seu filho Carlos Magno. Carlos e Roma. Os lombardos deram começo pela terceira vez a uma invasão ao território papal, e o Papa, vendo seu trono em perigo mais uma vez, apelou de novo para a corte dos francos. Carlos Magno correspondeu a este apelo da melhor vontade e na véspera do domingo de Páscoa entrou com o seu exército em Roma, onde lhe foi feita uma brilhante recepção. As ruas estavam apinhadas de povo que o aplaudia. Um clero também ali se achava com cruzes e bandeiras, e as crianças das escolas foram ao seu encontro, com ramos de palmeira e de oliveira. Ao aproximar-se da igreja de São Pedro, logo que ouviu os hinos de boas-vindas, apeou do seu cavalo e fez o resto da jornada a pé. Quando foi levado à presença do Papa, subiu os degraus do trono muito devagar, beijando cada degrau à proporção que ia subindo. Depois beijou também o Papa, findando assim a cerimônia da recepção. Durante a sua estada na cidade, confirmou a doação de Pepino, aumentando-a com os ducados de Spoleto e Benevento, Veneza, e estreou um outro território ao norte da Itália, juntamente com a ilha de Córcega. Carlos Magno ficou em Roma durante as festividades da Páscoa, indo em seguida reunir-se ao seu exército. E quase escusado acrescentar que o bom êxito acompanhou sempre as suas armas, vencendo por onde quer que andasse, e que não tardou muito a dispersar completamente as forças dos bárbaros, e livrar o trono papal do receio das suas incursões. No fim da campanha proclamou-se a si próprio rei da Itália, e voltou para seus domínios coberto de honras. Falou-se da submissão de Carlos Magno à Igreja de Roma, mas essa submissão não era completa. Ele decidia, de vez em quando, independentemente da sé católica nas suas opiniões, como por exemplo na oposição que fez no Segundo Concílio Geral de Nicéia, que decidirá a favor do culto às imagens. Nessa ocasião foi provavelmente bastante influenciado pelos conselhos piedosos de Alcuino, diácono de York, a quem mandaram uma cópia do decreto. Concílio de Frankfurt. Não se sabe muito bem quais os passos que a Igreja na Inglaterra deu a este respeito, mas presume-se que Alcuino foi o seu intérprete no Concílio de Frankfurt que se reuniu para discutir este importante assunto no ano 794. Por recomendação de Carlos Magno, que tinha reunido o concílio, foi dispensada uma atenção especial ao diácono inglês, e certamente ele não abusou da honra que lhe foi conferida. A decisão do concílio, que parece ter sido redigido por Alcuino,
era absolutamente contrária ao culto às imagens, e as suas razões foram expostas enfaticamente, e eram o mais convincente possível. Nem homens nem anjos deviam de modo algum ser adorados, e o uso das imagens foi declarado como não somente não tendo a confirmação das Escrituras Sagradas, mas até como sendo diretamente contrário aos escritos do Velho e do Novo Testamento. Esta declaração, com a sua referência à Palavra de Deus, podia bem ter sido feita por Alcuino, porque era um homem que estudava a Bíblia com um coração intrépido, e considerava-a como o único cânon e regra da sua vida. A leitura das Escrituras Sagradas, dizia ele, é o conhecimento da bem-aventurança eterna. Nelas pode qualquer homem ver, como se fosse num espelho, que espécie de ser moral ele é. A leitura das Escrituras Sagradas purifica a alma do leitor, traz ao seu espírito o receio dos tormentos do inferno e eleva o seu coração às alegrias celestiais. O homem que deseja estar sempre com Deus, deve amiudadas vezes orar, e estudar a sua santa palavra, porque quando oramos, falamos com Deus, e quando lemos o santo livro é Deus que fala conosco. A leitura do livro santo dá uma dupla alegria aos seus leitores, instrui de tal modo o seu espírito que os torna mais penetrantes, e ao mesmo tempo desvia-os das vaidades mundanas e guia-os para o amor de Deus, assim como o corpo se sustenta do alimento ingerido, assim a alma se sustenta da comunhão divina, como diz o salmista, ó. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Um outro eclesiástico que também se distinguiu no concílio de Frankfurt foi Paulino, bispo de Aquileia. Negou com ousadia o valor de qualquer intercessão ou meditação que não fosse por meio de Cristo. Os testemunhos de homens como estes tornam bastante evidente a vida espiritual que ainda havia naquele deserto de erros e superstições em que a Igreja de Roma se encontrava então, mas infelizmente com poucos são esses testemunhos. Decadência espiritual. A maior parte do clero, sem exceção dos bispos, vivia num estado de letargia espiritual e fraqueza viciosa. Na verdade, o bispo supremo, o Papa de Roma, era quem praticava mais iniquidades. Desde o século IV para diante, os sucessores da cadeira de São Pedro eram os próprios que punham mais em evidência o desenvolvimento da decadência da Igreja e das suas vidas, como os seus próprios historiadores as contam, e mostram como, infelizmente, eles iam descendo para a grande apostasia. No ano 358, o Papa Libério foi acusado de prevaricação e heresia por Hilário, bispo de Poitiers, e 8 anos mais tarde, outro Papa, de nome Damaso, incorreu no crime de assassínio, pois teve de passar por cima dos cadáveres de 160 dos seus adversários para chegar até a cadeira papal. Em 385 o Papa Ciríaco impôs o celibato ao clero, e estabeleceu este péssimo dogma por meio de um decreto, e daí proveio a principal causa da imoralidade da Idade Média. Mais tarde ainda, o pontificado de Zósimo tornou-se notável por causa do seu grande orgulho e presunção, e os bispos da África referem-se a isso numa carta ao seu sucessor Bonifácio em que dizem, e esperamos, visto que foi do agrado de Deus elevar-vos ao trono da Igreja de Roma, não continuar a sentir os efeitos daquele orgulho e arrogância mundanas que nunca se deviam encontrar na Igreja de Cristo. A eleição do próprio Bonifácio deu lugar a desordens tais que o poder civil teve de intervir para manter a paz, e a sua conduta posterior prova bem que a carta dos piedosos bispos foi bem depressa olvidada ou completamente desprezada. Mas indicar a 50ª parte das irregularidades e monstruosidades que provinham do trono papal seria impossível. Podíamos encher páginas a descrever o caráter de homens que foram colocados no trono sem eleição, de diáconos que foram elevados àquela dignidade, preterindo-se assim piedosos presbíteros, de um papa que se distinguiu pela sua avareza e pelo seu zelo em oprimir os pobres, de um leigo que, aspirando àquele elevado cargo, foi feito diácono, prior e bispo em poucas horas, para lhe permitir satisfazer a sua ambição, sendo, contudo, expulso do seu lugar por um monge lombardo, o qual, por sua vez, foi logo suplantado por um rival mais forte. Os bispos em muitos casos não eram em nada melhores do que os papas. Em lugar de olharem pelo rebanho de Deus, eram notáveis pela sua avareza, que muitas vezes os levava a cometer os maiores excessos de crueldade e extorsão. Os padres eram muito culpados a este respeito, e Gregório, o Grande, acusa-os de se apoderarem dos bens dos outros, e de ridicularizarem aqueles que procediam de um modo humilde e casto. Mesmo quando entre eles existia algum zelo religioso, era geralmente numa causa inútil, e frequentemente se levantavam questões fúteis, até que o espírito de polêmica ficava bastante irritado. Assim a questão da tonsura clerical foi, por algum tempo, motivo de contenda em muitos pontos, e especialmente os missionários célticos italianos divergiam a esse respeito. Um dos partidos, seguindo as igrejas do Oriente, rapava a frente da cabeça em forma de crescente, o outro, o italiano, rapava a coroa redonda.
Este último modo prevaleceu, e no princípio do século VIII os monges de Lona consentiram em receber a tonsura latina, e por esta submissão tornaram-se escravos voluntários de Roma. Este estado de coisas era na verdade triste, mas ainda havia de se tornar mais triste, e apenas estamos agora no princípio da época das trevas, ou Idade Média. 11. Período mais tenebroso do Idade Médio. 800-1000. Não podemos deixar de sentir uma certa tristeza ao pensarmos num período da história da Igreja tão tenebroso como aquele que temos estado a tratar, contudo, alegra-nos podermos recordar que, apesar do desenvolvimento por toda a parte das trevas, o Evangelho nunca deixou inteiramente de brilhar. É um princípio incontestável que pode sempre ser notado em toda a história sagrada, em Deus nunca se deixa a si mesmo sem um testemunho no mundo. Vê-se isso, e no caso de Noé e sua família, que foram salvos do dilúvio, a Gênesis 6.9, e também nos 4 solitários que recusaram tocar na comida de Nabucodonosor ou adorar a imagem dourada, a DN 3, e, bendito seja Deus, isso também se vê na história daquela época degenerada de trevas e vícios de que temos falado. O imperador Luís, o Piedoso. No Ocidente, onde as trevas eram mais densas, estava se levando por diante um verdadeiro trabalho por Cristo, devido em grande parte ao zelo cristão do sucessor de Carlos Magno, seu filho, Luís, o Piedoso. Luís era um verdadeiro cristão, porém brando demais para os seus soldados, e piedoso demais para os seus padres. As reformas que ele projetava tiveram por isso a oposição tanto dos padres como dos militares e dos eclesiásticos. A sua situação por muitas razões não era feliz. Todas as tentativas feitas para purificar a corte se frustraram pelos maus exemplos e conduta rebelde de seus filhos, dos soldados que viviam de pilhagem e de violência. Eles não gostavam que o rei os reprimisse nos seus roubos e hábitos de devassidão. Os bispos orgulhosos das suas espadas e esporas, ressentiram-se com ele por os ter privado destes acessórios guerreiros, e ao mesmo tempo a piedade pessoal do rei bondoso tornava o alvo do escárnio de toda a gente. Quando seus filhos Pepino, Luís e Lutero se levantaram em rebelião aberta contra ele, o Papa, Gregório IV, não deixou de animar este mau ato, indigno de filhos, e o clero, cujo verdadeiro dever teria sido aconselhá-lo e consolá-lo, juntou os seus esforços aos dos outros para o destronarem. Fizeram-lhe as mais graves acusações, embora falsas, e tendo sido intimado a comparecer perante uma assembléia em Compiègne, foi ali sujeito aos mais dolorosos e humilhantes insultos. Foi-lhe colocado nas mãos um papel contendo a lista dos seus pretendidos crimes, e tendo-se lhe exigido uma espécie de confissão, foi obrigado a fazer penitência da seguinte maneira: puseram um capacho áspero defronte do altar, no qual o fizeram ajoelhar e desposar-se do seu baldrier, da sua espada e das suas vestes reais, vestindo em lugar de tudo isso o hábito de um penitente. Guiou-se uma cerimônia religiosa para dar ao ato dos padres uma aparência de santidade, e depois disso foi o monarca aviltado conduzido à prisão na qual estava determinado que acabasse os seus dias. Mas os nobres e o povo desgostaram-se com este ato dos padres, e permitiram que o rei fosse de novo colocado no trono. Zero clamor popular elevou-se de tal maneira que ele foi posto em liberdade e reintegrado nos seus direitos. No ano 840 veio-lhe a morte, e o fim ao seu benigno mas infeliz reinado, e o cansado espírito do piedoso rei encontrou descanso num país muito diferente do que aquele em que teve de governar. Introdução do Evangelho na Dinamarca e Suécia. Ainda assim os esforços cristãos de Luís deram bons resultados. No seu próprio país, produziram frutos em outras localidades, com a introdução na Dinamarca e na Suécia do Evangelho, o que foi, sem dúvida, devido a ele. Numa disputa pelo trono da Dinamarca, entre o rei legítimo Eriol e Godefredo, refugiou-se o primeiro na corte de Luís, cuja bondosa recepção animou a pedir auxílio ao seu hospedeiro real. Mas Luís só consentiu nisso com a condição de Eriol abraçar o cristianismo e permitir a pregação do evangelho nos seus domínios. O rei acedeu, e foi portanto batizado em Mainz, juntamente com sua esposa e muitos da corte, no ano 826. Quando voltou para a Dinamarca levou consigo 2 monges missionários, Ansgarius e Alberto. Este faleceu poucos meses depois da sua chegada, mas não sem ter visto alguns resultados da sua pregação. Ansgarius continuou trabalhando ali por algum tempo, passando depois à Suécia, onde a palavra de Deus foi muito abençoada e muitos se converteram. Foi mais tarde feito arcebispo de Hamburgo e de todo o norte por Gregório IV, e foi gozar o descanso eterno, cheio de honras, no ano 865. A esfera dos seus trabalhos abrangeu os territórios dos dinamarqueses, dos címbricos e dos suecos, mas é triste termos de acrescentar que o trabalho que ele começara,
já bastante misturado com coisas supersticiosas, ficou quase enterrado nas asneiras do romanismo, durante o século seguinte. Mais triunfos do Evangelho na Rússia, Polônia, etc. O Evangelho foi levado também, com mais ou menos êxito, aos russos, poloneses e húngaros, devido em grande parte à conversão dos seus respectivos príncipes que, em alguns casos, parece ter sido real e acompanhada da fé que salva. E muito interessante notar os diferentes meios de que Deus se serviu para introduzir a mensagem do Evangelho nos territórios bárbaros. Umas vezes foi por meio de zelosos monges, tais como Osgarius e Alberto, outras pela união de um príncipe pagão com uma princesa cristã, como Valdemiro, príncipe russo, com Ana, irmã do imperador grego, outras ainda por meio da peste ou da fome, pois foi por este meio que o Evangelho chegou à Bulgária. O Evangelho na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, por estar tão afastada de Roma, pouca oposição havia à pregação do Evangelho, apesar da luz estar muito escurecida pelos monges e pela superstição. A história do glorioso reinado de Alfredo é muito interessante, e a piedade deste rei, verdadeiramente cristão, foi tão notável como a sua bravura, e entre os cuidados do Estado e os que lhe causaram as invasões dos dinamarqueses, a sua pena conservou-se ativa a favor de uma causa melhor. Além de compor alguns poemas de caráter moral e religioso, traduziu os evangelhos na língua saxonia e pode-se, com justiça, considerar esta como a sua obra-prima. O monge Clemente na Escócia. Na Escócia também o povo, pela bondade de Deus, lucrou muito com o trabalho fiel de um monge chamado Clemente, que pregou o evangelho de uma maneira notável pela sua clareza e pureza, mas a sua fidelidade trouxe-lhe a inimizade de Bonifácio, arcebispo das igrejas germânicas, o qual conseguiu que Clemente fosse a Roma, onde desapareceu repentinamente. A Irlanda gaba-se da honra de ser berço de Duns Scotus Erigena, filósofo cristão daquela época, que é considerado pelo escritor Alan como um dos homens mais notáveis da Idade Média. Contudo, diz ainda Alan que os excertos dos seus escritos contêm misturas de misticismos incompreensíveis. Não podemos, porém, dizer se ele incluía nesta condenação o seguinte excerto, citado por D. Aubigné, e que diz: Nó, Senhor Jesus, não te peço outra felicidade senão que faças compreender, sem a mistura de teorias enganosas, a palavra que tu tens inspirado pelo teu Santo Espírito. Mostra-te a todos aqueles que te procuram, a ti somente. Se isto é misticismo, provera Deus que houvesse ainda mais, dele mesmo atualmente na Igreja. Arnulfo de Orleans. Arnulfo, bispo de Orleans, parece ter sido um tanto piedoso, mas pouco se sabe dele. Um dos seus discursos lança uma luz horrível sobre a condição de Roma no seu tempo. Ó! Deplorável Roma! Exclama ele, tu que no tempo dos nossos antepassados produziste luzes tão ardentes e brilhantes, só produzes agora trevas lúgubres, dignas do ódio da posteridade. Do Papa diz o seguinte: em que pensais vós, reverendos, deste homem colocado num trono elevado, brilhante de púrpura e ouro? Por quem o tomais, se é destituído de amor, e apenas está enfatuado com o orgulho dos seus conhecimentos e como um anticristo sentado no templo de Deus? Cláudio, bispo de Turim. Mas o homem mais notável desta época foi, talvez, Cláudio, bispo de Turim, que foi elevado a essa dignidade, ao fardo de um bispo, como ele lhe chamava, por Luís, o Piedoso, pouco mais ou menos no ano 816. Tem sido considerado como o protestante do século IX e, bem merece o título. Diferia em muitos pontos da Igreja de Roma, e ao manifestar seus pensamentos falava sem rodeios. Quando foi levado ao bispado, disse que encontrou todas as igrejas de Turim completamente cheias de imagens vis e malditas e por isso começou a destruí-las, segundo ele mesmo diz, aquilo que todos estavam adorando estultamente. Portanto, acrescentou, aconteceu que todos começaram a injuriar-me, e, se não fosse o Senhor ajudar-me, ter-me-iam engolido. Falou de um modo fortíssimo contra a adoração da cruz dizendo, em Deus ordenou aos homens que a levassem, mas não que a adorassem e lamentou que muitos, que não seriam capazes de levar a própria cruz, nem corporal nem espiritualmente, se curvavam em adoração a ela. Se nós devemos adorar a cruz pelo fato de Cristo ter sido pendurado nela, por que não adoramos também a manjedoura e os coeiros, visto ter ele estado numa manjedoura e ter sido envolto em coeiros? Por que não adoramos botes de pesca e burros, visto ter ele dormido naqueles e montado nestes? Mas isto era responder aos loucos conforme a sua própria loucura, e o bispo diz mais, todas essas coisas são ridículas, mais para serem lamentadas do que apresentadas por escrito, mas somos forçados a escrever. Os que se haviam afastado da verdade tinham caído no amor à vaidade,
e ele avisa-os sinceramente, dizendo-lhes: Por que crucificais novamente o Filho de Deus, expondo-o à vergonha clara, e tornando, por este meio, milhares de almas companheiras dos demônios, apartando-se do seu Criador pelo horrível sacrilégio das vossas imagens e retratos, precipitando-as na condenação eterna? Passando deste assunto para as peregrinações a Roma, que muitos estavam ensinando serem equivalentes ao arrependimento, perguntou ele maliciosamente por que era que eles conservavam tantas pobres almas nos mosteiros para os servir, em lugar de mandá-las a Roma buscar o perdão dos seus pecados. Ele então continuou a explicar que estas peregrinações a Roma eram inteiramente inúteis, e mostravam da parte de quem as empreendia uma falta de espiritualidade que só podia ser própria dos verdadeiramente ignorantes. Outros estavam pondo a sua confiança no merecimento da intercessão dos santos, mas isso mostrava apenas que andavam em trevas, porque, ainda que os santos que eles invocavam fossem tão justos como Noé, Daniel e Jó, nunca daí poderia vir esperança nem salvação alguma. Até o próprio Papa era um homem falível, e apesar de seu título de senhor apostólico, só era apostólico, até onde se mostrava ser o guarda das doutrinas dos apóstolos. O simples fato de estar sentado na cadeira do apóstolo nada prova. Também os escribas e os fariseus se sentaram na cadeira de Moisés. Mas não se deve deduzir disto que Cláudio fosse um simples polêmico. Era, por natureza, mais inclinado a aprender do que a ensinar ou a corrigir os outros, e os seus escritos estão cheios de um verdadeiro espírito de humildade e amor cristão. Contudo, a influência de Cláudio foi sentida apenas numa área muito limitada, e no meio de tantas trevas não se pode esperar que seus adeptos fossem muitos. Ainda assim foram suficientes para atrair a atenção e para